Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thiago Abreu. E hoje, galera, a gente está aqui de volta para mais um tutorial. Eu quero hoje mostrar para vocês como que a gente pode criar uma manipulação de imagem simples utilizando o GIMP. Então, se você já curtiu o assunto, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. E se você ainda não é membro aqui do canal, clica aqui embaixo no botão Seja Membro. Por R$ 2,99 por mês, você pode ter acesso a um grupo exclusivo no Telegram, você pode ter acesso a um curso exclusivo de Inkscape básico e também você tem acesso a esses vídeos aqui que saem sempre com antecipação para quem é membro, para quem é apoiador aqui do canal. Então, se você quiser ajudar a gente aí com R$ 2,99 por mês e ter tudo isso, não esquece de clicar aqui embaixo em Seja Membro. Bom, hoje a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter aqui 3 imagens específicas, tá? Eu tenho essa imagem aqui onde eu quero usar as nuvens, essa aqui que eu quero utilizar o espaço e eu quero utilizar essa luazinha aqui, beleza? Então, eu vou deixar obviamente os links aí embaixo na descrição, tá? Para vocês poderem utilizar à vontade. Eu vou começar aqui uma nova imagem, vou apertar Ctrl N, tá? E aí nessa nova imagem eu vou colocar em 1920 por 1080, beleza? Vou dar um OK e aí a nossa imagem ela vai começar assim. Pode começar preta, pode começar branca, enfim, não vai ter realmente nenhum problema. Eu só vou tirar aqui essa imagem de fundo e vou pegar aqui a minha primeira imagem, que é a imagem com essas nuvens. Eu vou puxar aqui, ó, essa camada e já vou jogar direto para cá. Beleza, isso aqui já cria direto uma cópia, tá? E aí eu vou apertar Shift S para entrar no menu de redimensionar. No menu de redimensionar a gente pode ver que tem aqui esse cadeado. A gente vai manter esse cadeado fechado e vamos diminuir aqui bastante esse nosso objeto, mais ou menos dessa forma aqui, e vamos jogar aqui para baixo. Clica em redimensionar e aí a gente vai ter esse nosso objeto mais ou menos dessa forma aqui. Beleza, eu vou puxar mais ou menos aqui para cima, mais ou menos aqui assim, tá? Vou diminuir até um pouquinho mais. Beleza, e aí a gente puxa mais ou menos aqui assim. Show de bola, beleza. Agora que a gente fez isso aqui, galera, o que a gente vai precisar fazer? Eu vou primeiramente aqui pegar com a ferramenta, a gente tem aqui a ferramenta de seleção elíptica e tem a de seleção retangular. Eu vou selecionar, tá, a de seleção retangular. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui já deve ter o canal alfa. Se não tiver, vocês deixam aqui habilitado, tá, adicionar canal alfa. E aí eu vou vir, ó, vou selecionar essa partezinha aqui toda dessa montanha, mais ou menos até essa parte aqui, e vou selecionar tudo. O que eu vou fazer agora? Delete. Só vou deletar. Ctrl Shift A para poder tirar a seleção e a gente tem essa imagem aqui um pouco mais flat, né? Agora o que eu preciso fazer? Eu vou pegar aqui a ferramenta de borracha, tá? E essa ferramenta de borracha eu vou deixar aqui, ó, em um tamanho legal, 530 e alguma coisa, tá? Na dureza eu vou deixar aqui em 20 mais ou menos. Por quê? Porque eu quero tirar só um pouquinho aqui dessas minhas nuvens aqui, mais ou menos dessa forma aqui, tá? Como eu estou fazendo e vocês estão visualizando aí, beleza? Eu só vou tirar um pouquinho. Por que eu preciso tirar um pouquinho? Porque eu não quero que fique um corte muito seco, tá? Como vocês podem estar vendo, ó, tem um corte muito seco. Eu quero que fique um pouco mais suave esse recorte aqui. E aí, depois que a gente recortar, mais ou menos dessa forma, ó, tá bem suavezinho, mais ou menos dessa forma, a gente vai vir com a nossa segunda imagem, que é a imagem do espaço. Vou dar um clique, Ctrl C para copiar e vou jogar aqui para dentro com Ctrl V. Crio uma seleção flutuante, eu clico aqui para criar uma nova camada e aí eu venho em Shift S para entrar no menu de redimensionar. Vou redimensionar aqui essa imagem, vou deixá-la mais ou menos aqui nesse ponto e vou clicar em redimensionar. Vou puxar essa imagem aqui para baixo da minha imagem com as minhas nuvens, tá? E aí vocês podem ver o quanto que ficou errado o meu recorte. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, ó, novamente na ferramenta de borracha. E aí a gente vem e só dá um reajuste, ó, tá vendo? Porque ela fica muito dura aqui em cima. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho mais a dureza para ver se eu consigo tirar esse picotezinho aqui de cima. Porque olha só como é que fica esquisito. Então a gente vai tirar só um pouquinho aqui para poder ficar bem suave esse nosso recorte dessas nuvens aqui que a gente tem. Beleza. Eu aumentei a dureza, tá, dessa minha borracha aqui para 35. Mas aí vocês podem utilizar do tamanho que vocês, a dureza que vocês quiserem aí, justamente para poder ficar da forma que vocês preferirem. E aí, galera, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui agora, ó, eu tô com a ferramenta, com as nuvens aqui, né? Eu vou até renomear aqui para nuvens, isso aqui eu vou botar espaço. Beleza. Na camada de nuvens, eu vou vir aqui no menu de cores
saturação e vou tirar completamente a saturação dessa minha imagem aqui, tá? Dessa minha camada. Ela vai ficar assim preto e branco, né? Com mais tons de preto e branco, meio cinza. E aqui, nessa minha camada de espaço, eu vou vir aqui no menu de cores, colorizar. E aí eu vou puxar a luminosidade disso aqui para baixo, mais ou menos dessa forma, tá? Eu quero que ela fique com menos saturação, menos luminosidade, justamente para poder parecer que a gente está aqui numa noite. E aí a gente tem aqui esse resultado, tá? Depois que a gente fez esse resultado aqui, a gente vai pegar agora a nossa lua. E como é que a gente faz para poder selecionar essa lua? Eu vou pegar, como ela é um objeto mais arredondado, eu vou pegar a ferramenta de seleção elíptica, tá? E aí eu vou criar aqui uma elipse, mais ou menos dessa forma. E aí, o que eu vou fazer, galera? Eu vou ajustar essa minha elipse justamente para poder ficar exatamente na lua. Olha só que legal. Facinho de fazer esse recorte aqui, né? Na realidade eu não vou nem recortar, eu só vou copiar o que está aqui, beleza? Olha só que fácil. É meio elíptico, né? Então a gente vai deixar mais ou menos assim. E depois que você selecionou tudo, é só apertar Ctrl C. Beleza. Agora que você apertou Ctrl C, você joga para dentro da sua imagem com Ctrl V. E aí você vai clicar aqui em criar uma nova camada. Shift S para entrar no menu de redimensionar. E aí a gente vai redimensionar essa nossa lua para ela ficar mais ou menos aqui nesse tamanho aqui. Precisa ficar bem grande? Não, não necessariamente. A gente vai deixar mais ou menos aqui assim, ó. Beleza. Redimensionou e olha só que legal que ficou a nossa lua bem aqui. Parece que ela está saindo realmente das nuvens, né? E é exatamente esse o objetivo que a gente quer chegar. É com esse objetivo que a gente está fazendo isso aqui. Redimensiona e aí eu acho que assim está melhor, galera. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a modificar aqui um pouquinho essa lua e vou começar a aplicar alguns efeitos. Como que eu vou fazer isso? A primeira coisa dessa nuvem aqui, aliás, é interessante, né, que a lua ela esteja entre as duas camadas, tá? A gente tem a camada de espaço, a camada de nuvens e a gente tem a camada aqui de lua. Essa camada aqui vai ser muito importante para a gente trabalhar. Primeira coisa, a gente vai pegar aqui no menu de cores e vai ajustar as curvas dessa lua. Puxando para cima, a gente cria um pouco mais de iluminação nessa nossa imagem. E é justamente isso que a gente quer. Eu vou criar aqui, ó, mais ou menos dessa forma, tá? É uma curva mesmo, puxando mais ou menos dessa maneira, justamente para puxar os pontos brancos e ficarem mais em evidência. E aí, galera, que a gente fez isso, a gente vai pegar aqui ó, agora no menu de cores e vamos vir aqui no menu de Brightness e Contrast. Aqui no brilho, né, brilho e contraste, a gente vai aumentar ainda mais o brilho da lua e no contraste a gente vai tirar um pouquinho, justamente para poder ficar dessa forma aqui. Ela vai ficar uma lua um pouco mais opaca, digamos assim, e é exatamente esse o resultado que a gente está querendo chegar. Depois que você fez esse efeito todo na lua, você ainda pode fazer o seguinte, a gente tem aqui pontos um pouco mais escuros em cima. Você pode simplesmente clicar aqui em cima da camada da lua, alfa para seleção, cria uma nova camada com transparência, dá um OK e pega aqui a ferramenta de pincel. Esse pincel você vai selecionar o pincel de cor branca e aumenta bastante ele aqui, ó. O meu tá 1625. E aí eu vou dar uns cliques aqui, ó, mais ou menos dessa forma aqui em todo o entorno da lua, beleza? Ctrl Shift A para poder tirar a seleção. E aí a gente vai mudar aqui o modo de mesclagem, pode ser para luz suave. Eu acho que luz suave vai ficar legal, ó. Olha só. Sem o efeito, com o efeito. Fica legal, né? Fica interessante a gente ter esse resultado aqui. E aí, galera, o que eu posso fazer mais aqui para poder melhorar? Aqui, em cima da camada das nuvens, a gente pode também aplicar um efeito. Como é que a gente faz isso? Vamos vir aqui, ó, criar uma nova camada com transparência, dar um OK. E essa camada com transparência, a gente vai selecionar aqui a ferramenta de pincel. Esse pincel, a gente vai deixar um pincel um pouquinho menor, só que com a dureza lá embaixo, com a dureza aqui em 15 mais ou menos. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai só pincelar, digamos assim, ó, dessa forma, para poder criar aqui um efeito de iluminação. E aí a gente pode puxar, talvez, para luz suave novamente. Olha só que interessante. Eu acho que luz suave vai ficar o melhor mesmo. Calma aí. Luz suave eu acho que é o melhor nesse sentido aqui. Beleza. E aí, ó, a gente pode ir pintando aqui um pouquinho, ó, só nas extremidades da lua, até as extremidades da lua, né, digamos assim.
E aí a gente tem esse efeito aqui legal, ó. Olha só como é que ele cria uma iluminação toda diferenciada aqui na frente da lua, né? É como se a lua realmente estivesse refletindo luz, né? E vindo exatamente aqui para essas nuvens. Agora a gente pode também fazer o seguinte, pode puxar como se tivesse luz vindo do espaço. Eu sei, galera, não tem luz, não sei o que. Enfim, a gente está aqui usando da criatividade. Alpha para seleção, tá? A gente clicou aqui na camada da lua. Alpha para seleção, cria uma nova camada, essa camada vai ser com transparência. Você vai colocar aqui, ó, a cor branca, então você vai vir em editar, preencher com cor de frente, que é a cor branca. Ctrl Shift A, você tira a seleção e aí você vai puxar essa camada para trás da lua. Essa camada de trás da lua você vai ver agora no menu de filtros, desfocar, desfoque gaussiano. E aumenta aqui esse desfoque bonito, tá? E aqui no filtro, ao invés de alto, você vai botar em F e R. Por que você vai fazer isso? Porque ele diminui algumas coisas aqui, ó. Como você pode ver, a gente teria vários problemas aqui nessa iluminação aqui da lua. Então, quando você bota em F e R, ela tira um pouquinho dos defeitos que talvez a gente ficasse no final do efeito. Clica em OK e agora a gente tem o efeito completamente finalizado. A gente pode simplesmente agora pegar aqui a ferramenta de borracha, pode aumentar aí essa borracha e pode dar alguns cliquezinhos só para poder dar uma diminuída, tá? Nesse efeitozinho aqui de iluminação aqui que a gente fez. Ó, não precisa ficar 100% perfeito da maneira como a gente quer, não. Olha só, eu só tô tirando aqui, ó, do efeito, tá? Eu não tô tirando da iluminação, eu não tô tirando da lua, eu tô tirando do efeito que a gente fez aqui de iluminação. É só a gente fazer isso aqui. Facinho, hein? Beleza. E agora, galera, a gente finalizou o nosso projeto de maneira muito fácil, né? A gente pôde criar aqui uma manipulação de imagem nessa lua. A gente ainda pode melhorar? Pode. A gente pode pegar aqui, por exemplo, a lua, pode vir em alfa para seleção, e aí a gente cria uma nova camada com transparência, dá um OK, e nessa camada aqui a gente vai pegar aqui a ferramenta de pincel, vai colocar a dureza em 4 ou 5 no máximo, e vai jogar aqui só alguns pontos. Olha só como é que vai ficar legal. Beleza. E aí, com esses pontos aqui luminosos, a gente clica em Ctrl Shift A para poder tirar a seleção e a gente pode diminuir aqui um pouquinho só a opacidade para poder finalizar. Então a gente finaliza aqui o nosso efeito de maneira muito simples. A gente cria aqui uma manipulação de imagens utilizando o GIMP. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Não esquece, por favor, de deixar aquele like, de se inscrever no canal se você ainda não é. E se você quiser se tornar membro aqui do canal, não esquece também de clicar aqui embaixo no botãozinho Seja Membro. Muito obrigado, galera, a todo mundo que assistiu. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu e falou!